Olá meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista irmão André Ferreira, estou passando por aqui para compartilhar com vocês mais um dos nossos estudos que são abordados na comunidade terapêutica Desafio Jovem em Casa do Oleiro. Nessa ocasião eu quero falar com vocês sobre o aspecto psicológico da baixa autoestima familiar. Você sabia que a baixa autoestima ela influencia na educação dos seus filhos? Você sabia que pais problemáticos ele tende-se por natureza a criarem filhos problemáticos? A nossa comunidade terapêutica é uma casa de recuperação evangélica. Nós baseamos nossas palestras, nossa ministração com base na palavra de Deus, pois nós acreditamos que a palavra de Deus é o único poder capaz de transformar um homem, porque a Bíblia diz assim que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje eu quero abordar com vocês um tema bastante interessante sobre os conflitos da baixa autoestima enfrentado pela família patriarcal, a família de Abraão, a família de Isaac e a família de Jacó. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos de suma importância que nós, lá no Centro de Recuperação, nós esmiuçamos de forma categórica, que os moços conseguiram entender alguns pontos fundamentais da vida deles, descobriram alguns pilares ou algumas raízes que trouxeram essa ação, essa entrega deles ao mundo das drogas. Olhando para a família patriarcal, nós encontramos Abraão, nós encontramos Isaac, nós encontramos Jacó. Três grandes ícones. Em Abraão nós vemos o princípio do deslize emocional dentro de uma família que tinha uma promessa. Em Isaac, nós vemos um moço crescendo, irmão, debaixo de um jugo de pressão total do seu pai de um lado, da sua mãe do outro, e ele era afetado diretamente pela baixa autoestima que sua mãe tinha. Esse personagem era Isaac, e que influencia tão ferozmente quando nasce de Isaac 2 filhos. Isaac vai florescer a sua baixa autoestima na educação dos seus filhos. E isso vai trazer para a família patriarcal problemas e mais problemas. Bem? E com essa visão eu tento mostrar para os alunos e para você que está me ouvindo aqui que isto acontece, mas pode ser tratado. E o melhor remédio para a baixa autoestima é a presença de Deus na vida do homem. É você tomar posse daquilo que Deus tem a compartilhar com você. Ninguém chega no mundo das drogas à toa. Há alguma coisa por trás. Ninguém toma decisão, porque na verdade você chega a ser um escravo das drogas por escolha, né? A escolha é tua. É você quem escolhe. Mas há algo por trás que te dá essa motivação de ter essa escolha. Por que eu digo isso? Absalão não foi rebelde à toa, a ponto de matar o seu irmão e perseguir o seu próprio pai à toa. Não. Há uma participação do seu pai Davi por trás disso. Quando Aminão violenta a sua irmã, tudo que Absalão queria era que Davi resolvesse a situação do jeito que tinha que ser resolvido. Mas a negligência de Davi forçou Absalão a ter aquele comportamento. Você se lembra da passagem do filho pródigo? Todo mundo sabe que o filho pródigo era um menino problemático e que o seu irmão mais velho também era problemático. Nós detectamos o problema nos 2 filhos. Mas espera aí, será que o pai não tem um pouco de culpa no cartório? Queridos, a base é uma só. É uma linhagem. É geração, é influência. Qual que é a influência que um pai passa para o filho? Vai depender da autoestima do pai. Pai, como é que está a sua autoestima na educação dos seus filhos? Repito, você sabia que pais problemáticos têm por natureza a criarem filhos problemáticos? Aí você fala, pastor, ou evangelista André Ferreira, o meu filho é problemático. Mas agora, espera aí, vamos te assistir primeiro.
Será que você também não tem problemas que não foram resolvidos na sua infância, na sua casa, na sua família, lá atrás, que infelizmente você trouxe para a educação dos seus filhos, e o seu filho talvez não foi tão forte como você, e ele se refugiou nas drogas? Então vamos entender essa base com base na palavra de Deus. Eu vou compartilhar com vocês só alguns pontos dos assuntos que nós abordamos ali. Quando eu falo sobre Abraão, família patriarcal, e como chegou essa baixa autoestima na casa de Abraão, e que trouxe problema para Abraão, porque a baixa autoestima ela não estava impregnada em Abraão, mas sim na sua companhia, que era a sua esposa, a nossa irmã Sara. Ela tinha autoestima lá embaixo. Mas Abraão teve uma participação muito grande para consolidar essa baixa autoestima no perfil emocional de Sara. Por quê? A vida de Abraão e de Sara, o relacionamento dos dois, ele era pairado pela prática da mentira, pela prática da inversão de valores, era pairado pela prática de colocar-se em risco a integridade do seu casamento, porque Abraão ele teve esse comportamento, cara. Ele colocou em risco a integridade do seu casamento, ele mentiu na terra do Egito, ele escondeu a identidade de esposa de Sara, e isso acarreta nessa mulher, ou isso vai consolidar em Sara, um sentimento de rejeição, de desprezo, e ela vai conviver com esse comportamento desagradável, querido, desagradável, e ela vai fazer com que as pessoas que estão ao seu redor sofram também pela sua baixa autoestima. Você sabia que Sara, ela fez Agar sofrer devido à sua baixa autoestima? Você sabia que uma pessoa que tem baixa autoestima, ela tem muita habilidade para ferir as pessoas, e ela sabe como ferir essas pessoas? Ela conhece todos os caminhos para ferir uma pessoa. Porque quem tem a baixa autoestima, ou quem tem baixa autoestima, ele se fere muito fácil. E por se ferir muito fácil, ele também sabe o caminho do ferimento. Então, Sara, por ter a autoestima muito baixa, ela vira perita em ferir as pessoas. Ela traz Agar para o seu convívio familiar, mas ela fere Agar no seu convívio familiar. Ela se transforma numa pessoa que feria as pessoas sem noção do perigo. Quando Agar estava grávida, ela oprime Agar a ponto de Agar sair grávida com a criança para o deserto a ponto de morrer. Teve que o anjo aparecer para Agar, mandar ela voltar para casa. E depois que nasce a criança, completa 14 anos, nasce seu filho Isaac de Sara. A Sara manda Abraão despedir Agar com o menino para o deserto, porque dizia que o menino ia herdar com o filho dele. Então olha só a disposição que ela tinha em expor as pessoas ao sofrimento sem pena de ninguém, né? Então uma pessoa que tem a baixa autoestima, ela se transforma em uma pessoa perigosa. Então Abraão conviveu com isso. E quando nasce Isaac? A formação de Isaac foi com uma pessoa que tinha autoestima baixa. Você sabia que Sara, ela impedia Abraão de ter um relacionamento mais íntimo com Isaac? E que a formação de Isaac, ela foi completamente comprometida pela baixa autoestima de sua mãe? Você sabia que Isaac era um menino que não sabia nem caçar, ficava só dentro de casa? Você sabia que Isaac, na Bíblia, ele é visto como um crente que tinha tudo na mão? Ou como uma pessoa que tinha tudo nas suas mãos? Que ele não teve que lutar para conquistar nada? Só que quando seu pai morreu, ele teve que lutar para conquistar aquilo que era dele por direito? Isaac é o reflexo de um herdeiro não respeitado, porque a sua formação ela foi melancólica. A sua formação ela foi por por pais problemáticos, pais que tinham problemas que não foram resolvidos e transferiram para a vida do filho. Aí vem todo aquele transtorno na vida de Isaac,
não ser respeitado pelos homens da terra. Os homens tomavam aquilo que era dele porque não via que ele tinha firmeza, a ponto do seu próprio pai olhar para o filho e perceber que o filho não tinha capacidade de arrumar uma companheira, uma esposa. Ele acha por bem mandar Eliezer fazer um voto com ele, para dizer o seguinte: ó, não deixe o meu filho casar com qualquer um, escolhe uma esposa para o meu filho. É o perfil de pais problemáticos que vai gerar pais problemáticos. Queridos, o comportamento problemático do pai influencia no comportamento problemático dos filhos. Talvez hoje o seu filho é um drogado, talvez hoje o seu filho é um dependente. Dá uma analisada no seu comportamento. Será que você não trabalhou para isso? Será que você não facilitou esse comportamento dos teus filhos? Como você educou seus filhos? Você era muito rígido? Você era muito duro? Ou você era muito mole? Como é que você era? Como é que você educou? Não, volte um pouquinho mais para trás. Como você foi educado? Né? Tudo tem a ver uma coisa com a outra. Então, o comportamento de Isaac foi comprometido, a educação de Isaac, ela foi influenciada pelo mau comportamento dos teus pais. Só que Isaac casa. Isaac também tem filho. Você sabia que os mesmos problemas que pairaram sobre a vida dos pais de Isaac na vida conjugal, pairou também na vida conjugal de Isaac? Até mesmo no relacionamento de Isaac, ou na educação de Isaac do seu filho. Você sabia que assim como a mentira fez parte do relacionamento de Abraão, você sabia que a mentira também fez parte do relacionamento de Isaac? Abraão mentiu no Egito que Sara era sua esposa. Rebeca mentiu para Jacó. Ou Rebeca mentiu para Isaac, naquela tramóia com seu filho Jacó, para que Jacó tomasse a primogenitura, ou a bênção da primogenitura do seu filho Esaú. A mentira fez parte. A mentira que foi semeada por Abraão, ela fez parte da vida conjugal do seu filho Isaac. E você sabia que isso tudo tem uma ligação muito grande no comportamento e na autoestima? Mas eu louvo a Deus pela vida de Jacó, que embora conviveu nesse cenário, veio dessa família problemática, que o seu pai Isaac manifestava o mais alto grau de personalidade problemática, a ponto do pai fazer um favoritismo entre os seus filhos, e esse favoritismo ser até registrado pelo texto bíblico em dizer que Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó, porque a caça era do seu gosto, e Rebeca amava mais a Jacó do que a Esaú, porque ele era pacato e vivia dentro de casa. Olha só que ponto chega, ou como a baixa autoestima, ela influencia na vida de uma família. Pontos negativos são apresentados aqui nessa questão. Eu quero que você analise como você tem educado a sua família. Como você tem conduzido a educação dos teus filhos. Você está errando nos mesmos erros dos seus pais? Os seus filhos hoje é o reflexo da educação mal dada pelos teus pais a você, que você transmitiu para ele? Você sabia que Jacó e Esaú, eles colocaram um fim nesse ciclo da maldição, da baixa autoestima na família? Imagine o perfil desses dois meninos com esse cenário dos seus pais e dos seus avós. Entendeu? Esaú tinha de tudo para ser um Zé Ninguém na vida. Jacó tinha de tudo para ser um Zé Ninguém na vida. Porque segundo a psicologia, a autoestima de uma criança, ela é formada na sua casa, no convívio com os seus pares, com os seus pais. É os seus pais que dão os primeiros passos
na formação da baixa ou autoestima dos seus filhos. E você sabia que Rebeca e Isaac, eles deram uma participação de formar 2 filhos com baixa autoestima? Imagine você viver numa casa e você saber que o seu pai gosta mais do seu irmão do que de você. Imagine você viver numa casa e você saber que a sua mãe gosta mais do seu irmão do que de você. Assim era a vida desses 2 meninos. Imagine você viver numa casa que a sua mãe, ela faz uma tramóia para que o seu irmão ocupe o seu lugar. Imagine você viver numa casa que o seu pai tem a bênção para dar para um dos filhos e você sabe que o filho que o seu pai quer abençoar não é você, é o seu irmão. Imagine só. Então aqui o filho diz assim, ó, tudo que o pai tiver que ter não é para mim, porque ele não gosta de mim, né? Ele podia ser o que ele quisesse na vida, sabendo que o pai dele não gostava dele, certo? Agora imagine você, o outro menino. Eu posso ser o que eu sou, o que eu quiser na vida. Minha mãe não gosta de mim, porque pense bem, você ser criado sem o amor de mãe ou sem o amor de pai, é algo que dói. Eu conheço pessoas que chegam na casa de recuperação e ela vem alegar para mim o seguinte: pastor, eu sou um drogado porque os meus pais erraram no passado. Pastor, eu sou um drogado. Eu estou debaixo de uma maldição que veio desde os meus avós. Meus avós também eram drogados e eu também sou drogado. A maldição das drogas está sobre a nossa família. Nós não temos bênção na família. Aí eu vou logo dizendo para ele a história de Jacó e de Esaú, colocando-se um fim em uma maldição, em um desequilíbrio emocional. Autoestima ou baixa autoestima dominava o seio desta família e trouxe problemas avassaladores. Mas quando chega nesses 2 meninos, e perceba, senhores, o nível mais alto de rejeição, quem viveu foi Jacó e Esaú. Mas os 2 conseguiram colocar um ponto final. Em meio a toda essa turbulência de baixa autoestima, eles conseguiram dar a volta por cima. Eles alcançaram a resiliência. Jacó, ele alcança a resiliência a ponto dele conseguir a bênção que ele tanto queria da mão de quem não queria dar para ele. Esaú alcança a resiliência, mesmo tendo os piores prejuízos que um homem pode ter na sua vida, mesmo assim ele não desistiu de ser abençoado pelo seu pai. Queridos, que você que me escuta nesta ocasião, você pai, você filho, você que a sua família está debaixo dessa opressão da baixa autoestima. Você sente, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, ninguém me vê, ninguém me ama. Eu sou um drogado, ou eu sou pai de um drogado, ou eu sou filho de um drogado. Eu quero que você entenda, por gentileza, nesta noite. Você sabia que a frustração é o sentimento mais fértil que o ser humano possui? Porque tudo nessa vida resulta-se em frustração. Até quem venceu, ele se frustrou para chegar até lá. Mas sabe por que ele chegou lá? Porque no meio da frustração, ele adquiriu a resiliência. A palavra resiliência, ela significa uma habilidade. Uma habilidade é de inverter os resultados negativos em positivos. Esse termo técnico é tirado da física e emprestado para a psicologia, porque a resiliência é a habilidade de transformar resultados negativos em positivo. Querido, pegue a sua história de vida como exemplo para você vencer. Acredite, para você tem jeito. Eu quero terminar essa live nesta ocasião, fazendo uma oração por você, pela sua vida e pela sua casa. São apenas alguns pontos
Lá na Casa de Recuperação, nós falamos esse estudo, ele dura aproximadamente 3 dias. Nós ministramos esses pontos que foram falados para vocês. É um dia a cada ponto. Um dia nós falamos sobre a família de Abraão, outro dia sobre Isaac, outro dia sobre Jacó e Esaú. São mensagens formidáveis que Deus tem impactado vidas, tem transformado famílias, porque a autoestima tem sido instaurada e a baixa autoestima tem abrido espaço para resiliência e tem nascido muitos guerreiros ressuscitando de cativeiros. Amém? Feche teus olhos onde você está. Vou dirigir a Deus uma palavra de oração por você. Em meio à sua baixa autoestima, você adquirirá uma resiliência e a sua família vai ser a família mais abençoada da terra. Jacó pegou a bênção de um e ele distribuiu para 12. Amém? Jacó pegou a bênção de um, do seu pai, Isaac, e ele teve bênção para dar para 12 tribos, para Rubi, para Simeão, para Levi, para Dan, para Naphtali, para Gadê, para Isacar, para Diná, para José, para Benjamim. Você vai ter bênção para dar para muita gente, mas supere os seus obstáculos. A sua família vai ser guardada, a sua família vai ser protegida. Mas pastor, eu menti. Pastor, a baixa autoestima me fez mentir. A baixa autoestima me fez inverter os valores. A baixa autoestima me fez ferir as pessoas. Mas fique tranquilo, Deus vai te restaurar, te levantará com poder e autoridade, e a resiliência será a sua marca prioritária. O seu slogan de sucesso será um homem resiliente, fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nesta ocasião, ó Deus, este que me escuta e este que me ouve, que esta palavra, que esta mensagem alcance o seu coração. Eu quero profetizar agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aonde houver, Senhor, uma baixa autoestima, transforma nesta tarde, Senhor, agora, em resiliência. Levante esse homem, ó Pai, do pó e da cinza, da migalha e da falência. Ó Deus, entra dentro desta família. Quebra toda a maldição hereditária, a maldição dos vícios. Ó Pai, vai quebrando, vai destruindo. Eu ministro, Senhor, nesta oportunidade a bênção do Senhor, o teu milagre, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, vitória e vitória. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Deus tem novidade para a nossa vida. Abraço do evangelista irmão André Ferreira.